mais uma vez aqui, feliz da vida. Nossa, como esse negócio é bom, gente. Agora eu tô entendendo todos esses youtubers e essa galera aí, porque assim, o feedback é uma coisa maravilhosa, as mensagens que a gente recebe, o incentivo, as palavras de gratidão. Nossa, delícia demais, assim, tô feliz da vida com essa participação, né, de vocês, muito gostoso, muito gostoso. Queria agradecer a todo mundo pelas mensagens que estão mandando, pelos likes, pelas curtidas, né, pelas inscrições, pelos comentários. Gratidão, gratidão de verdade. Então, eu preciso dar um anúncio, né? Dizem que tudo que é bom dura pouco e o nosso está acabando. Esse é o penúltimo vídeo. Na verdade, quando a gente programou tudo, seriam 4 vídeos, né? E aí, para que não ficasse muito longo, muito extenso, a gente redividiu e dividimos em 6 vídeos. Então esse é o penúltimo, acabando. Mas em breve eu estarei tratando de um outro tema, né? Porque nesse a gente está falando sobre o experienciando a fé. É um tema do meu projeto Multiplicando o Bem-Estar, né? Tem me trazido assim, nossa, a certeza de que tem tanta coisa para ser dita e que tem tanta coisa que a gente pode falar que vai ajudar o próximo, né? Então, vamos lá! Nosso próximo projeto já está no forno. No próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre ele, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, assim, para mim. Todos, né? Todos são, mas assim, tudo é uma consequência, né? Primeiro eu tive que realmente entender o que estava passando comigo, abordar todas as situações que eu estava vivendo, entender, digerir aquilo, para me levar a uma decisão do que fazer. Essa decisão acabou me fazendo descobrir o meu propósito. Esse propósito me levou a conhecer essa verdadeira fé, que é uma fé viva, que é uma fé palpável, que é uma fé concreta e não a fé dos salões de igreja simplesmente, né? Aquilo que eu decoro e que eu passei por tantos anos vivendo desse jeito, né? Era algo que eu conhecia, que eu ouvia, mas que eu não experienciava. E aí trazer essa fé para essa oportunidade de experienciar foi algo incrível, né? Tudo isso vai levando a gente a fazer análises das coisas da vida da gente. E uma análise muito profunda que eu fiz foi sobre o poder das palavras. Outro jargão que a gente tem, né? Gente, eu não tenho nada contra os jargões não, viu? Mas assim, a única coisa que eu preciso entender é se a gente fala por falar, por hábito, por repetição, ou se a gente realmente acredita naquilo que a gente está falando. E esse vídeo de hoje é para falar sobre isso, assim, sobre o poder da palavra. Todo mundo fala, né? A palavra tem poder, a palavra tem poder. Você acredita nisso? De verdade? Se você acredita que a palavra tem poder, por que continua pronunciando e repetindo palavras que vão te dar poderes contrários? Por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou merecedora, tá difícil, não vai dar certo, eu tô né? São palavras que a gente usa constantemente, a gente repete o tempo todo e que se a gente parar para analisar, se a palavra tem poder, ela acaba me dando esse poder negativo, contrário, mas real. Se eu realmente vou sempre determinar essas palavras em mim, tipo, eu sou ansiosa, ou eu sou confusa, ou eu sou... A gente usa muito eu sou, admitindo aspectos negativos da vida e que podem passar a estar incorporados na gente exatamente por conta do poder das palavras. Concorda? Eu sempre digo nas palestras que eu acho que o universo é um grande gênio que só diz sim. Você fala, eu não mereço.
E o gênio responde: sim, você não merece. Ah, eu não vou conseguir. Sim, você não vai conseguir. Então, se a gente entende que essa palavra tem tanto poder e a gente acredita nisso, não está na hora de rever todos os aspectos do que a gente anda dizendo e realmente dar poder a essas palavras? E se eu já percebi que eu estou mal e que se eu repito isso toda hora, isso não traz solução, vou mudar. Vou substituir palavras para que de repente a coisa melhore. Se eu não mudar, nada muda. Então, contando mais um pouquinho da minha história, depois que eu desisti, abandonei o magistério e tal, eu fiz faculdade de turismo. E na faculdade de turismo eu me especializei na área de eventos. E passei 22 anos trabalhando com eventos. Maravilhoso, um mundo ótimo, fui muito feliz nesses 22 anos. Mas tinham coisas que eu fui absorvendo automaticamente e que a gente só consegue se dar conta depois que as coisas passam, né? Depois que a gente realmente dá atenção àquilo. Durante esses 22 anos, eu vivia repetindo assim incessantemente: eu não tenho tempo. Realmente, o mundo dos eventos é um mundo muito corrido. Normalmente a gente trabalha muito à noite, viaja muito, está num lugar, daqui a pouco está no outro. Então era uma frase que eu vivia dizendo assim: eu não tenho tempo. Ah, vamos fazer... não tenho tempo. Vamos, não sei o que lá. Não tenho tempo. E aí, esse não tenho tempo se fez tão presente na minha vida que eu realmente comecei a ver o tempo escoar pelas minhas mãos. Era tão engraçado que eu passei a não ter tempo para minha família, eu passei a não ter tempo para mim mesma, eu passei a não ter tempo para minha saúde. Isso tudo antes de eu ter acreditado que dava para viver uma vida diferente, né? Na verdade, acho que concomitante, até porque, é como eu disse, desde criança eu tenho essa observação da minha vida. Desde criança eu tenho essa percepção de que tinha alguma coisa querendo falar comigo, né? Algo que pedia mais de mim, que exigia mais de mim, do que simplesmente estar aqui para esperar o tempo passar ou ver a banda passar. E aí, concomitantemente com isso, eu fui vivenciar essa experiência dos 22 anos de eventos e tinha uma frase que eu falava assim: eu queria ser duas de mim, eu queria ter duas de mim. E essa era uma frase que eu falava muito, constantemente. O que aconteceu? Eu passei a ter duas de mim. Nessa época da depressão, o que eu falava muito para a médica que me acompanhava, tanto para psiquiatra quanto para psicóloga, é que a sensação que eu tinha é que eu era observadora da minha própria loucura. Eu fazia coisas que eu mesma não acreditava que eu estava fazendo, mas eu não era capaz de não fazer, de me impedir de fazer. Tem umas coisas que viram memes na vida da gente, né? E que hoje é até engraçado falar, mas na época me fazia sofrer muito, assim. Tem uma história que meus filhos encarnam muito, que é a história da franja dos tapetes. Tinha tapetes e os tapetes tinham aquelas franjinhas e eu penteava as franjas dos tapetes. Só que assim, as franjas não podiam sair da posição, do lugar. Parece bobeira? Não parece? Parece bobeira. Mas aquilo me doía tanto de ver a franja fora do lugar que volta e meia eu estava ajoelhada penteando franja de tapete. Na época, só Pedro, que era nascido, e Léo, meu sobrinho, ficava muito na minha casa, né? Então assim, criança brincando, corre pra lá, corre pra cá, eu nunca me importei deles brincarem. Mas a franja do tapete tinha que estar arrumada. E isso virou uma obsessão. E
quando o médico diagnosticou como TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, aquilo que você não é capaz de fazer ou de não fazer. No meu caso, por mais que todo mundo chamasse minha atenção, brigasse, ridicularizasse, fizesse piada, era algo que me fazia sofrer. Não ver as franjas do tapete arrumadas era algo que me fazia sofrer. E aí eu lembro que o Oscar uma vez bagunçou as franjas de propósito, né? E saiu de perto. E aí quando eu ia me abaixar para arrumar, ele apareceu e falou: não arruma, não tem ideia. Eu quero assim. O tapete também é meu. Eu quero a franja assim. E aí eu sentei no sofá e a sensação de que estavam me dilacerando por dentro era tão grande que assim, era como se a franja do sofá precisasse de socorro, sabe? E que eu estivesse ali impotente ao meio desse socorro. Uma dor, gente, tão desagradável. Aí ele: vamos dormir, vai ficar assim a franja do tapete. E nós fomos dormir. Claro que não, né? Deitei, magoada, triste, mas aquela dor me consumindo. Eu esperei o Oscar dormir. E 2h pouco da manhã eu desci para pentear a franja do tapete. Hoje é hilário falar sobre isso. Mas só quem passa sabe como dói. Uma vez ele me botou para assistir o filme Dormindo com o Inimigo. E quando acabou o filme, ele falou: é assim que eu me sinto. Né? No filme, o personagem, que no caso era o marido, né? Ele precisava ter os rótulos todos virados na mesma posição, toalha ponta com ponta, lençol dobrado de determinada forma. Então, assim, eu fui me escravizando numa situação onde só eu podia fazer as coisas, porque só eu sabia fazer, porque era só daquele jeito que a minha cabeça aceitava. E isso me fazia doer, me fazia sofrer tanto, doía fisicamente, gente, sabe? E aí eu tratei, né? Leva muito tempo, não é uma coisa que é de uma hora para outra, é estalar um dedo e tá resolvido. Não é um medicamento que você toma 2 caixas e vai passar. Eu orava. Pedir a Deus que realmente me tirasse aquele transtorno, porque é realmente um transtorno, gente. Passou. Depois de tomar uma decisão, passou. Mas isso trouxe tanta ferida para mim mesma, para o meu casamento, para a minha relação com as pessoas, né? Oscar, por exemplo, um dia, de não aguentar mais, cortou todas as franjas dos tapetes. Porque era o grito de, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, que ele conseguiu dar. E uma atitude tão simples, né? Libertária, pelo menos ali eu não tinha mais franja para manter penteada. Mas não é simples assim na hora. Me doeu muito, a gente ficou muito mal. Tivemos uma crise muito séria no casamento por conta disso. E assim, por que está falando disso agora? Porque uma frase que eu dizia muito, que é: eu queria ter 2 de mim, aconteceu. Eu realmente era 2 pessoas dentro de uma só. Eu era espectadora da minha própria loucura. E não podia fazer nada contra isso. Não conseguia fazer nada ao meu favor. Não conseguia me salvar. E aí, gente, foi aí, nesse processo todo de me experienciar nessa depressão toda, de vivenciar o que eu estou sentindo, querer entender, buscar resposta, tomar a decisão, eu também percebi que eu não sou aquilo que eu não quiser ser. Porque era uma frase que eu dizia tanto, né? Queria ser 2 e acabei sendo. Eu não quero mais ser 2, eu quero ser uma só.
eu não sou transtornada, eu não tenho toque, eu não sou depressiva. Eu vou começar a usar tudo o contrário. Ah, mas você está se enganando então? Não. Lembra da tabuada? Quando faziam a gente repetir 500 vezes a tabuada? Ou os verbos, né? Que a gente tinha que escrever. Esse exercício, que pode, né, parecer um castigo, é um exercício real. Faz a sua mente aceitar aquilo como verdade, como parte de você, como construído, apesar de não ter sido você que construiu. A repetição leva realmente a um apreender, a um compreender a situação. E foi isso que eu comecei a fazer, a repetir coisas boas ao meu respeito. Palavras que eu realmente queria ver acontecer, já que eu já tinha visto que o contrário tinha acontecido. Se o não vou ficar boa, eu não tenho jeito, nada dá certo, eu não tenho tempo, queria ser duas de mim, estava funcionando há tanto tempo, eu decidi mudar radicalmente tudo que eu dizia sobre mim. E uma das palavras que eu lembro que foi assim muito forte foi o obrigado, logo no início. Eu percebi que obrigado era uma palavra que não me soava bem aos ouvidos. Eu não gostava muito de dizer, mas não é que eu não gostasse de agradecer. E aí fui pesquisar a etimologia da palavra obrigado. E aí eu vi que, assim, na verdade, antigamente era eu me sinto obrigado a retribuir isso que você me deu ou que fez por mim, né? E se sentir obrigado é tão ruim, né? Eu percebi que eu preferia estar grata a quem fez aquilo por mim ou a quem me deu alguma coisa e não me sentir obrigada a fazer. E aí eu substituí a palavra obrigada. Você acredita que eu não falo? Quase nunca. A gente fala obrigado para tudo. Para o padeiro, para o jornaleiro. Obrigado, obrigado, obrigado. E até quando a gente não quer falar, obrigado, não quer fazer, não faz, obrigado, não precisa fazer mais não. Até quando a gente não quer dizer, a gente acaba dizendo obrigado. E ele não traduz aquilo que eu precisava dizer a Deus, ao mundo, ao universo, que eu estava sentindo. Eu estava grata pela mudança, eu estava grata pela percepção, eu estava grata pela oportunidade de transformação. E era muito diferente de ser obrigada a fazer alguma coisa. É incrível como essa mudança de percepção trouxe uma transformação tão grande na minha vida. Foi um olhar diferente. Sabe aquela sensação de copo cheio e copo vazio? Os meus copos passaram a estar sempre meio cheio, ao invés de meio vazio. Então, se eu tive a condição de mudar a percepção a partir de uma observação, eu vi que isso servia para tudo. E que eu podia fazer mudança em tudo que eu quisesse transformar na minha vida. Um vai melhorar, eu mudei para tá melhorando. Um vai dar certo, eu mudei para já deu certo. Porque se tudo que eu queria viver estava baseado na fé, e fé era a certeza de tudo aquilo que estava por vir, o meu vocabulário tinha que ser condizente com essa situação. Parece bobagem, sabe? Mas se a fé vem pelo ouvir, eu tenho que começar a ouvir coisas boas a respeito de mim, a respeito do outro, a respeito do mundo, porque isso é o que vai me possibilitar agir, ser coautora das situações que eu quero viver. É muito engraçado, eu falo muito para os meus filhos assim, adjetivos. São palavras fortes. É que se a gente não puder dar um bom adjetivo, que a gente não dê adjetivo nenhum. Mas a gente tem mania de adjetivo, né? Seu burro, seu idiota, seu preguiçoso, seu lento, seu lerdo, enfim,
seu estabanado. Eram palavras que eu falava muito para as crianças. E parecia que Pedro uma vez chegou a falar para mim assim: mãe, por mais que eu queira acertar, eu sempre erro, porque eu sou muito estabanado. Então ele comprou a verdade que eu acabei vendendo para ele. E aí eu decidi que se eu não posso dar um bom adjetivo, eu não dou adjetivo nenhum. Sem falar dos significados. Palavras que às vezes a gente usa com uma intenção, mas que na verdade elas significam outra coisa. Por exemplo, a palavra danado, que a gente costuma usar muito com criança, né? Nossa, fulano é muito danado. Que a gente usa com a intenção de falar que é sapeca, que é agitado, que é bagunceiro, né? Mas o significado real de danado: prejudicado, estragado, corrompido, maldito, condenado às penas do inferno. Olha isso. Olha que pesado que às vezes a gente dá para um bebezinho, né? Ai, fulano é tão danadinho. Então, fora os adjetivos mal empregados, fora o significado de palavras que a gente não conhece. Tem uma também, desanimado. A gente usa com tanta frequência, né? Um significado que eu gosto muito, que é a palavra ânimo. Ânimo vem do latim animare, e que significa alma. Então, o fluido divino que nos habita, a alma. E aí, o contrário disso, desanimado, significa sem alma, morto. A gente fala com tanta frequência que está desanimado, né? A gente está assumindo essa posição de estar morto. Observando as palavras, a gente consegue ter um exercício muito simples e que muda substancialmente a maneira de viver, que é sair do automático. Pensar naquilo que eu quero dizer, naquilo que eu digo, me tira dessa sensação de reprodução automática das palavras, das ações e dos movimentos e até dos pensamentos. Tem coisa que a gente pensa automaticamente, sem estar se dando conta daquilo que está fazendo. E essa coisa do automático é que tem trazido a gente para esse lugar de automação, de escravidão, de formatação, de dependência. Se eu não posso fazer aquilo que eu penso, que eu quero, que eu elaboro, eu sou um autômato. E isso tem trazido essa tristeza. Essa coisa de fazer porque todo mundo faz, de fazer porque é o senso comum, de fazer porque é assim que a sociedade espera que eu faça, ou que o outro espera de mim. É esse lugar que tem deixado a gente tão frustrado, tão triste, tão magoado, tão violado. E isso tudo pode ser resolvido com uma atitude muito pequena, que é a de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. O poder das palavras pode trazer esse exercício para perto da gente e fazer desse exercício uma coisa simples, mas real e positiva na nossa vida. Você, o que hoje você pode mudar no seu vocabulário para trazer novos resultados para você? O que é que você está acostumado a dizer sempre e que nem traduz aquilo que você gostaria de dizer para você mesmo ou para o próximo? O que é que você faz de maneira tão inconsciente, tão automática, que não era o que você gostaria de estar fazendo? Dá pra gente parar para pensar um pouquinho nisso? Dá pra gente tomar conta da gente? Dá pra gente voltar
a nossa essência e sermos nós mesmos, isso tudo é possível. Com pequenas mudanças de hábitos. E isso é decisão. Isso vai te trazer mais fé. Isso vai abrir novos propósitos de vida. Tá tudo muito interligado, né? O legal de tudo isso é que a gente percebe, depois de tudo, que os problemas sempre vão ter o tamanho que a gente desejar que eles tenham. Ou eu decido enxergar isso de uma forma que eu possa traduzir, que eu possa agir, ou eu enxergo da forma que a sociedade diz que esse problema vai agir na minha vida. É simples, não é fácil, mas é simples. Vamos começar? Vamos tentar uma palavra, uma atitude que a gente mude e que a gente possa registrar. Deixa aqui nos comentários, conversa comigo. O que é que uma simples mudança de hábito, de ação ou de palavra mudou para você? A gente se fala no próximo encontro.